Finalmente, depois de quase um mês de espera, os primeiros spoilers do capítulo 13 do mangá de Boruto True Blue Vortex já começaram a sair. E meus amigos, esse capítulo promete ser um dos melhores capítulos que já tivemos desde o lançamento desse novo mangá, prometendo trazer revelações extremamente importantes para a continuidade dessa história envolvendo o Boruto, o Kashin Koji e principalmente o futuro do mangá. Então, caso você tenha ficado curioso e quer saber um pouco mais sobre os primeiros spoilers desse capítulo de Boruto, cola com a gente que hoje tem, e caso seja novo por aqui, se possível se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Combinado então, bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, basicamente esse vídeo não é o mesmo anterior, mesmo que muitas das coisas que a gente vai comentar aqui acabem parecendo muito com o vídeo que eu acabei de postar mais cedo, porque querendo ou não, muitas das coisas que a gente vai comentar no vídeo de hoje e que vão acontecer nesse capítulo, a gente já comentou desde o mês passado. Então basicamente pelo menos 90% das teorias que a gente já comentou há um mês atrás, elas vão acontecer nesse capítulo. Então não se assustem se muitas coisas que eu vou comentar agora sobre o spoiler do capítulo, elas são muito parecidas com coisas que a gente já comentou anteriormente. Enfim, mas sobre o conteúdo desse capítulo em si, segundo o leaker que costuma soltar as informações aí logo no dia 15, entre o dia 15 e o dia 16, ele comenta logo de cara que esse capítulo a gente vai ter uma longa conversa e com informações extremamente importantes e relevantes para a continuidade da história. E segundo ele comenta, a capa do capítulo desse mês é o Boruto, ele não deu descrições ali extremamente exatas sobre como o Boruto está posicionado, qual o título do capítulo, basicamente nada. É mais ou menos aquele meme do eu só sei ler as figurinhas, tá ligado? Então, tipo, ele comentou que a capa é realmente o Boruto que a gente tem aqui, assim como também ele comentou que a capa do volume 3, né, do mangá de Boruto True Blue Vortex, vai lançar agora, já completou no capítulo 12, a gente vai ter na capa a Himawari e a Kurama, que convenhamos, são os grandes destaques que a gente teve aí no último volume. E quanto ao conteúdo desse capítulo em si, ele comenta um pouquinho ali sobre a primeira página que já saiu, mas ao mesmo tempo ele conecta ali algumas coisas que a gente também já tinha comentado. Ele diz que justo quando o Jura estava prestes a atacar o Boruto e companhia ali, né, depois ele pegar o fruto e tudo mais, ele comenta que alguma coisa sai ali da marca de garra do próprio Jura e acaba pegando ali a alma espinhosa que ele estava carregando. Esse ponto aqui, eu sei que ele é um ponto de conexão com o último capítulo, né, porque a primeira página obviamente não seria a página que vazou essa semana, então basicamente a gente teria um motivo para o Jura retornar e não acabar atacando ali o pessoal da vila. Enfim, quanto a esse ponto aqui, mano, ele ainda fica em aberto, mas a gente vai ter que descobrir quem que puxou o fruto e quem que tirou o Jura da jogada que a gente tá vendo atualmente. Agora com relação àquela página que a gente viu que era um flashback entre o Kashin Koji e o Boruto, segundo o que o leaker comenta aqui, ele meio que contextualiza algumas coisas, mas as coisas que ele comenta ainda tem muito mais dúvidas do que as coisas que a gente comentou anteriormente no vídeo passado. E segundo o que ele comenta, o flashback começa, né, quando o Boruto encontra um sapo e ele começa a falar com ele, exatamente como a gente já tinha teorizado, né, ele tenta agarrar ali o sapo e tudo mais, e o Kashin Koji acaba utilizando dessa brecha entre o Boruto e o sapo para que ele pudesse invocar o Boruto de forma reversa aonde ele estava, já que a gente já tinha comentado que provavelmente, né, por se passar ali em uma situação do País do Vento, o Kashin Koji estava observando ali a luta do Boruto contra o Koji, né, onde o Sasuke foi derrotado e tudo mais. Basicamente, o Kashin Koji aproveitou dessa brecha para invocar o Boruto até onde ele estava. E segundo o que o leaker comenta aqui também, eles têm ali uma longa conversa, né, sobre passado, presente, futuro e tudo mais. O leaker também comenta que nesse capítulo, aparentemente eles estão comentando que todos os membros da Kara foram modificados ali por células do Shibai, onde ele comenta ali sobre a situação da reflexão do Daemon, da Delta, do Code, do Boro, da Eida também, né, ali da situação do Senningan e tudo mais, onipotência, essas coisas assim, comentando que provavelmente todos eles têm alguma habilidade específica do Shibai. A gente já tinha comentado sobre isso há muito tempo, porque a questão ali da marca de garra, o Sukuna Hikona e também a onipotência da Eida e a reflexão do Daemon, na primeira fase do mangá já tinham sido enfatizados que eles eram Shinjutsus provenientes do Shibai. Então, como eu disse pra vocês no vídeo anterior, a gente só não sabia realmente qual seria uma habilidade oculta dos outros membros que ainda não apareceram, como por exemplo o caso do próprio Kashin Koji. E segundo o que o leaker comenta aqui, basicamente tudo que a gente comentou no vídeo passado vai se concretizar dentro desse material, onde o foco dessa conversa entre o Boruto e o Kashin Koji é de fato focada exatamente nas habilidades que o Kashin Koji tem em provavelmente poder prever o futuro. E segundo o que provavelmente teremos aqui nesse próximo capítulo, Shibai é mencionado
pelo Kashinkoji, obviamente apesar da sua habilidade, mas aparentemente o que é comentado aqui, mano, o que é interessante que a gente não tinha comentado antes, é que o Licker comenta que parece que quando o Kashinkoji estava lutando contra o Ishiki e ele acabou sendo derrotado, ele acabou vendo eventos do futuro que aconteceriam mais adiante, como por exemplo, modo Baryon versus Ishiki, a criação dos Tsumeaka ali, o exército do Koji e tudo mais, a onipotência que aconteceria ali entre o Boruto e o Kawaki, sendo esse exatamente o ponto que a gente comentou no vídeo passado, no vídeo anterior ali, que quando o Kashinkoji ele se desvinculou do vínculo que ele tinha com o destino do Jiraiya, provavelmente a habilidade oculta dele acabou sendo despertada, ou a habilidade ali do Shibai, da precognição e tal. Todos os pontos que a gente já tinha comentado, basicamente estão sendo resumidos aqui dentro do conteúdo desse mesmo capítulo. Sendo assim, ainda não sabemos qual que é a relação de toda essa conversa, não sabemos se o Kashinkoji ele se encontrou com o Shibai no momento ali que ele teve a visão e tal, não sabemos se a visão que ele teve seria uma visão do próprio Shibai, do futuro e tal, da árvore divina sendo plantada ou alguma coisa assim, ou se foi ele mesmo que teve uma visão com as habilidades dele. Mas ao saber disso aqui, eu acredito que talvez uma outra vertente de precognição possa acontecer, como por exemplo, o Kashinkoji não ter visto o futuro, mas assim como o Boruto viu o futuro dele que o Momoshiki já tinha visto anteriormente, eles tinham cruzado meio que as mentes ali e tudo mais, o Boruto acabou vendo parte do que o Momoshiki havia visto em um futuro muito distante, que seria o caso daquela profecia que o Momoshiki tinha, né, de perder tudo e tudo mais. O Boruto meio que sincronizando ali a mente com o Momoshiki, meio que de forma sem querer acabou vendo parte daquilo que ele não deveria ter visto. Então provavelmente nessa situação do Kashinkoji pode ser que saia alguma coisa um pouco parecida com isso, já que a gente tem sendo citado esse momento em que o Kashinkoji estava ali à beira da morte e tal, provavelmente ele meio que cruzou ali a mente com alguma coisa do Shibai, e ele pode ter visto alguma coisa que era previsto pelo próprio Shibai, e talvez não necessariamente pelo Kashinkoji em si. Que seja, de fato a precognição tá aqui, a gente sabe que essa provavelmente vai ser uma habilidade do Kashinkoji, a habilidade oculta dele. Outros membros da Kara também podem ter essas habilidades, a gente vai comentar sobre isso aí um pouco mais pra frente, mas por enquanto o que é comentado aqui é realmente isso aqui sobre o flashback e tudo mais. Agora de volta ao conteúdo do presente, pelo que é comentado aqui pelo Licker, ele comenta que a Himawari acabou acordando ali de toda aquela situação, né, ela estava apagada ali há alguns capítulos, e então ela acaba curando a Sarada, enquanto a Sumire estaria com o Boruto. É meio estranho isso aqui, ainda não foi exatamente explicado por que ela curou a Sarada e a Sumire está junto com o Boruto, mas tudo bem. E no final dessa primeira parte aqui, é comentado que o Kawaki ele enxerga o sapo, né, não dá pra saber se ele vai até o sapo, se ele agarra o sapo, alguma coisa assim, mas quando ele nota a presença do sapo, o sapo desaparece, meio que podendo deixar uma suspeita ali, não, uma pulguinha atrás da orelha ali do Kawaki, de que o Kashinkoji ainda estaria vivo e ele estaria por trás de todas as ações que o Boruto está fazendo aí, tramando atualmente. Inicialmente, esse aqui é o primeiro spoiler, mais uma vez eu digo pra vocês, o primeiro vídeo, mano, ele foi um vídeo totalmente baseado em teoria que a gente gravou, tipo, sei lá, há um mês praticamente, aí eu só complementei ele com a página que tinha saído aí por último, perdi completamente o timing, mas tudo que a gente comentou ali é basicamente o que vai rolar nesse capítulo. Ainda tem eventos do que vai acontecer com o Boruto mais pra frente, vai acontecer muita coisa interessante, o Boruto vai se dar muito mal depois de toda essa situação, mas isso a gente vai comentar em um próximo vídeo. Por enquanto é só pra confirmar algumas teorias, passar aqui essa primeira parte aqui pra vocês dos spoilers, e eu quero saber o que vocês acharam, mano. Fique à vontade, comenta aqui embaixo, a gente se vê muito em breve, tamo junto e é nóis!